E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Orlandinho. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre atividades UI aqui na nossa série do Zero Dev RPA. Antes de tudo, eu já peço seu like, sua inscrição aqui no canal. Peço também que você deixe seu comentário, isso ajuda bastante no engajamento do canal. Então comenta aí feito quando terminar essa aula, tá? Bom, então sem mais enrolação, bora lá entender o que é uma atividade UI. Bom, uma atividade UI basicamente é tu poder dar cliques na tela. Então, você fazer interações como, por exemplo, pegar um texto da tela, dar um clique na tela, escrever alguma coisa na tela, selecionar algum item, enfim, esse tipo de interação é o que a gente chama de interação UI. É realmente algo que diferencia o RPA. O RPA, muitas vezes, ele utiliza de atividades UI, tá? Bom, então bora lá entender um pouquinho mais sobre isso, tá? A primeira atividade que eu vou mostrar aqui para vocês aqui no estúdio vai ser a seguinte, ó. A gente está aqui na nossa main, eu vou procurar aqui por use app/browser e vou explicando sobre algumas atividades UI aqui para vocês. Essa atividade UI aqui em si, a gente indica o quê? O nosso navegador em si que a gente vai usar, tá? Ou a nossa aplicação em si. Isso aqui pode ser utilizado tanto para aplicativos desktop, que a gente automatiza, quanto para cada um dos nossos navegadores. Então, se eu quiser fazer no Mozilla Firefox, se eu quiser fazer no Chrome, se eu quiser fazer no Edge, não vai fazer diferença aqui. A gente só precisa ter a nossa extensão instalada lá no navegador que a gente quer usar e a gente pode indicar aqui qual é a nossa tela do nosso browser, tá? E ele vai utilizar esse browser em específico. Ou se for uma aplicação, tu não precisa instalar uma extensão na própria aplicação, claro. Então, tu pode só indicar qual é a aplicação que ele já vai pegar aqui, beleza? Pro vídeo de hoje, a gente vai utilizar só o Chrome, tá? Mas antes de a gente começar a utilizar, fazer nossa prática aqui, a gente vai ter uma prática hoje, eu vou mostrar aqui algumas propriedades importantes desse application/browser aqui. Então, se tratando aqui do moderno, tá? Vocês vão começar a ouvir falar disso um pouquinho mais, e a nossa próxima aula desse curso vai ser também sobre o moderno contra o clássico, tá? É que no moderno, quando eu falo de moderno, eu falo das novas atividades UI, porque existiam atividades UI antigas, tá? Que eram, por exemplo, o Open Browser, daí tu dava um attach lá, tu poderia utilizar cliques fora do escopo aqui do Use Application Browser. E aqui no moderno é um pouquinho diferente essa abordagem, ele tem novas coisas, é feito de uma maneira diferente, tá? Aqui a gente vai focar só no moderno, porque é o que é utilizado hoje, tá? Mas na próxima aula a gente também vai dar uma passadinha lá pelo clássico, porque é importante a gente aprender e em alguns casos a gente usa. Então vamos lá. Aqui no Use Application Browser, a gente tem algumas propriedades muito importantes, como por exemplo, que eu vou até fechar esse target, né? Esse target aqui, ele vai aparecer pra gente, target app, normalmente ele tá null, ele vai aparecer o target app quando a gente indicar o elemento aqui de fato. Aí vai ter aqui o seletor, o URL do navegador que a gente vai utilizar, etc. Mas aqui, por enquanto, eu não selecionei nada. Depois disso, a gente tem algumas opções aqui, por exemplo, como close, então eu posso definir aqui que ele sempre vai fechar depois que for usado. Então, fez todas as atividades que estavam aqui dentro, fecha sempre. Ou fecha se foi aberto pelo User Application Browser. Ou nunca fechar. Isso é importante, tá? A gente sempre, normalmente, a gente define esse campo aqui para ter certeza que ele não vai usar e fechar logo em seguida. A gente quer deixar aberto, às vezes, para um próximo fluxo utilizar, então faz totalmente sentido, tá? A gente colocar never às vezes. E aqui em Open, a mesma coisa, cara. Então, assim, sempre abrir, só abrir se não tiver aberto ou nunca abrir. Nunca abrir significa que ele não vai abrir no site que tu indicou. Ele só vai utilizar o site se o site já estiver aberto. Entendeu? Outra coisa importante aqui é que tu vai definir aqui, muitas vezes, o input mode. Sempre que a gente colocar várias atividades, como um click, um get text, que eu já vou mostrar eles, o type into, tu pode deixar eles como o tipo input mode para ser definido através do escopo do Use Application Browser, tá? E aqui no Use Application Browser, tu vai definir, por exemplo, se tu quer utilizar um Hardware Event, Simulate, Chromium API, Windows Message ou Background. Vamos lá, muitos nomes, mas para que serve? Eu vou falar dos dois principais aqui, que é o Hardware Events e o Simulate. Pensa no Hardware Event como se fosse tu fazendo o processo. Isso significa que o robô ele vai lá e ele vai levar o teu mouse até o lugar que tu quer clicar. Então, digamos que eu queira clicar aqui em UI Explorer. Tá vendo aqui em cima? Então, eu vou vir aqui e vou clicar. Eu levo meu mouse até ele e clico, entendeu? Meu mouse vai se teleportar para cá e eu vou clicar, entendeu? Isso aqui é o comportamento de um hardware event, tá? Agora, o simulate, ele
clica lá sem levar teu mouse para lá. É tudo feito por debaixo dos panos, digamos assim. Essa é um pouquinho da diferença das duas mais utilizadas. Tem alguns casos que a gente não consegue usar o Simulate e a gente usa o Hardware Events, mas normalmente o Simulate é a melhor prática, né? Ele evita que enquanto o robô esteja rodando, tu vá lá com teu mouse e quando ele for clicar aqui, tu mexe teu mouse. Isso aqui atrapalharia a automação, tá? Então, normalmente a gente utiliza o Simulate. Beleza? Tem algumas outras propriedades aqui que eu indico vocês a olharem depois, mas eu tô dando um review aqui das principais. A gente tem aqui também o Incognito Private Window. Incognito Mode significa que tu vai abrir no modo anônimo, ou seja, não vai carregar o cache do teu navegador ou coisa do tipo. Isso evita alguns problemas. Por exemplo, aqui pode ter alguma coisa que eu já tenha pesquisado, que esteja influenciando, ou enfim, tá? Mas ele abre no modo anônimo. Passamos aqui esse Use Application Browser, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades UI em si, as mais famosas. Atividade de clique, o clique, tu tem algumas propriedades dizendo o seguinte, eu quero um clique single, né? Então um clique só, ou eu quero 2 cliques, double click, down, up, enfim. Isso aqui tu pode ir selecionando. Cursor Motion Type, tá? O que é isso aqui? Tem o Instant e o Smooth. Isso aqui, normalmente, é utilizado junto com o Hardware Event. Porque o Hardware Event, ele vai teleportar o teu mouse para onde tu quer clicar. Então, lembra que a gente falou antes de clicar no UI Explorer aqui em cima? O teu mouse simplesmente iria teleportar para cá. Isso significa que é o Instant. Ele, por padrão, sem selecionar nada, ele já vem o Instant. Só que tu pode selecionar o Smooth. Em alguns casos, pode ser útil. Então, ele iria fazer isso aqui com o teu mouse. E arrastando ele até o UI Explorer, beleza? Show de bola! Aí aqui tem também o botão do mouse que você quer clicar, que é o left, right ou o botão do meio ali. A gente tem também, quando tu selecionar o target, vai ter aqui essa questão de target uncurlable. E aí aqui a gente tem os tipos de seletores bem especificados. Então a gente tem Fuzzy Selector, Strict Selector e a gente pode também colocar a questão de image aqui para clicar em algum texto, em alguma coisa, por imagem. Qual que é a diferença desses 3 tipos de seletor? O Strict Selector é um seletor que tu vai pegar ali por debaixo algumas classes do HTML, tá? E que são mais confiáveis, que tu pode utilizar. Geralmente, o Strict Selector ele é o mais confiável de todos. A gente geralmente, por boa prática, utiliza o Strict Selector. A gente vai lá e vai colocar o Strict Selector e ele vai pegar, por exemplo, uma div, e dentro dessa div tem ali uma classe específica do HTML e tu vai se guiar por isso, que geralmente isso é algo que não muda tanto dentro do site. Beleza, guardem isso, Strict Selector geralmente é o melhor. Caso isso não dê certo e a gente precise, no caso extremo, utilizar alguma outra forma, a gente tem 2 opções. Fuzzy Selector, que isso aqui significa que ele pega por algumas cores, algumas propriedades um pouquinho diferentes, tá? Mas não é tão confiável quanto o Strict Selector. E a gente tem também o Click por Image, ou Computer Vision. É algo que a gente não utiliza tanto, mas em alguns casos a gente precisa utilizar o Computer Vision ou o Clique por Imagem. Ele se baseia basicamente, tu vai mostrar a área que é a imagem que tu quer selecionar, que tu quer clicar, e ele vai tentar clicar lá. Em alguns casos vai ser necessário. Outra coisa importante aqui, voltando, seria esse Wait for Page Load. Isso aqui é uma boa prática, tá? O primeiro clique, geralmente, de um Use Application Browser pode colocar esse Wait for Page Load, que seria o quê? Seria tu colocar aqui, por exemplo, Interactive, que tu vai pegar o grupo de onde tu tá clicando e se ele já tiver carregado na página, tu pode já clicar, ou tu pode ter o Complete, que significa que a página inteira tem que carregar para aí tu usar o teu clique. Isso evita que muitas vezes que tu dê um clique só porque apareceu aquele elemento específico, só que a página não carregou ainda. E isso pode evitar que tu clique e o teu clique não funcione de nada. Então, isso é bem importante. Ele tem também aqui o Input Mode, tá? Então, eu posso colocar Hardware Event, eu posso colocar Simulate, como eu disse antes, mas ele já vem como padrão CMS app/browser. Então, se eu não precisar mudar para esse clique, ele já fica definido como esse Use app/browser. E no Use app/browser eu coloco o que eu quero. Então, eu quero Simulate, por exemplo, vai ficar Simulate. Show? Outra atividade UI aqui bem interessante é o getText. Então, o getText, ele tem basicamente as mesmas propriedades de target aqui do clique, tá? Então eu já vou pular essa parte, mas ele tem também aqui, basicamente, ele serve para tu, ao invés de tu dar um clique, tu vai pegar o texto da tela, tá? Então, por exemplo, eu quero pegar a cotação do dólar, que é a prática que a gente vai fazer hoje. Eu vou usar o getText para pegar o resultado. Na realidade, não é a cotação do dólar, é a conversão de dólar para real. A gente vai pegar a quantidade em real usando um getText, tá? A gente tem também o Type into, que é tu escrever
Então, na prática de hoje, a gente vai também escrever ali qual é a quantidade em dólares que a gente quer converter para reais. Então, a gente vai utilizar para escrever o typing to. E o typing to ele tem algo diferente também. Se eu quero escrever, por exemplo, teste. E depois de escrever teste, eu posso colocar uma tecla definida, um enter, por exemplo, que daí eu escrevo o que eu quero e dou um enter. Show de bola? Além disso, ele tem também esse delay between keys, tá? Que é, por exemplo, se tu quiser, entre tu clicar em uma tecla e outra, ele dá um delayzinho. O que que muda quando tu muda o input mode do typing to? Quando tu coloca o simulate, tu vai ver ele só colocando texto no campo que tu quer. Então ele vai colocar o texto de uma forma rápida. Mas se tu colocar o hardware event nele, tu vai ver ele literalmente digitando, letra por letra. Geralmente ele digita bem rápido, mas se tu colocar um delay between keys, ele vai colocar um delayzinho entre uma tecla e outra que ele vai digitar, beleza? Então tu consegue fazer essa diferenciação. Ele pode parecer até mesmo um humano digitando, tá? Então, é isso aí. Pessoal, já foi bastante tempo aqui, então bora lá para nossa prática, tá? Para essa prática aqui, a gente vai basicamente entrar na Wise, que é esse site aqui, que ele converte dólar para real pra gente, beleza? E a gente vai dar uma entrada para ele de quanto que a gente quer converter em dólar e pegar depois o valor disso em real. Então a gente vai utilizar basicamente um Use Application by Browser, claro, para navegar para essa página. Depois a gente vai utilizar um typing to para escrever aqui. Lembrando que a gente tem que deletar esse um antes e depois escrever. E por último, a gente vai ter o resultado aqui e a gente vai ter que capturar ele e colocar ali numa message box para aparecer pra gente, ou em uma log message. Vou colocar em uma log message, beleza? Bem simples, tá? A gente nem vai utilizar ali a gente vai utilizar três atividades UI aqui, três das mais utilizadas. Vou colocar aqui Use Application by Browser. Nele, eu já vou vir aqui e definir que eu quero esse site, ele já vai definir o URL para nós. Tá? Reparem que eu posso simplesmente colocar também, só para vocês verem como funciona, para ele abrir em Incognito Mode, Private Window, tá? Para isso aqui funcionar, tá? É muito importante dizer isso. Eu tenho aqui as minhas extensões e eu vou colocar aqui, eu vou vir na extensão da IPF, Manage Extensions, aí eu vou vir aqui em Details, e desses detalhes ele tem que Allow Incognito. Isso significa que a gente pode utilizar ele em Incognito Mode, beleza? Isso aqui agora está configurado. Tendo isso configurado, a gente já configurou aqui para ele vir para esse site. Ele vem aqui com input mode Chromium API, tá vendo? Isso é importante a gente mudar. Eu vou mudar para Simulate, que eu quero que seja Simulate. Então, dito isso, eu vou vir aqui e eu vou colocar um type into. Quando eu coloco esse type into, eu quero fazer o quê? Eu quero colocar um valor que eu tenho que dar de entrada aqui para ele, tá? Então, deixa eu colocar um assign aqui, criar uma variável. STR value dólar, tá? Então, no caso, eu quero colocar aqui, eu quero saber a conversão de 10 dólares para reais. Vou colocar 10 aqui só para a gente fazer esse teste, tá? Porque ele vem preenchido como 1, então a gente vai ver ele colocando 1 e 0 ali, beleza? Só que esse typing to aqui, eu vou colocar onde é que eu quero escrever ele, e aí eu vou colocar aqui, e ele já pede aqui para mim se eu quero fuzzy, strict selector ou image, tá vendo? Então, eu vou colocar strict selector porque é o mais confiável, que nem a gente já tinha falado antes, tá? Não vou colocar âncora. Âncora é uma outra coisa que a gente vai entrar em seletores mais pra frente, tá? Aqui tá definido que eu quero colocar ali no lugar daquele 1, eu quero colocar o str value dollar. E depois eu quero utilizar a tecla de Enter para ter certeza que ele vai colocar. Só que qual que é o problema aqui? Eu tô com o meu Chrome aqui utilizando o Simulate e o meu Typing to ele tá utilizando Input Mode Chromium API, porque veio por padrão aqui, tá? Esse site está utilizando aqui Chromium API, provavelmente na realidade ele está pegando das configurações do meu projeto, tá? Que deve estar Chromium API como o principal ali. Mas normalmente ele vem aqui same as app/browser, se tiver configurado legal ali o teu projeto. E aí a gente vê que ele dá um erro, que é cannot type special keys using simulate input mode. Isso é porque a gente está tentando dar um enter utilizando o simulate e não pode. Para isso, eu vou mudar só esse para hardware event, beleza? Feito isso, eu vou vir aqui get text, vai ser a nossa outra atividade. Eu vou mandar ele pegar o texto daqui, sempre como strict selector se possível, str result. E aí a gente vai colocar uma log message dizendo o seguinte: valor em dólares
Por mais que a gente esteja fazendo uma prática em português aqui, é legal a gente sempre escrever em inglês, tá? Mas como o log message aqui a gente pode botar em português também, tá? Então, mas o nome de variável, etc, a gente coloca em inglês, porque é uma padronização mais legal, beleza? Valor em dólares, tal, e valor em reais, que é o convertido. A gente vai colocar aqui str result. Ah, eu criei aqui esse str result, ele ficou no escopo errado. Ele ficou no escopo do do e a gente quer o escopo maior. Str result, tá? Eu quero um log message info e bora rodar isso aqui para ver. A gente pode só mudar aqui antes que ele ficou. Deixa eu ver o que ele utilizou. Strict selector, legal. Beleza. O que eu vou colocar aqui antes também é no typing to para ele esperar a página carregar, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês que é interessante, wait for page load, eu vou colocar um complete aqui, vamos esperar ele carregar completamente, beleza? Então bora lá. Abriu aqui pra gente. Ele vai escrever 10. Ó, só que reparem, isso aqui é muito interessante, tá? Eu deixei de propósito isso aqui acontecer. Ele escreveu 110 porque tinha um, a gente não limpou esse 1. E ele escreveu 10 em cima, beleza? E ele vai pegar esse valor daqui, daí que é um bagulho absurdo, porque a gente estava esperando ele escrever 10. Mas o que a gente precisa fazer agora? Na realidade, a gente precisa que ele limpe o campo antes de escrever. Então a gente tem esse empty field aqui que eu não tinha falado antes. Esse empty field aqui, tu pode dizer para ele se é uma linha só, no nosso caso ou é multiline, tá? Mas é single line, ou seja, ele vai deixar o campo vazio pra gente. Ele vai limpar esse campo aqui antes de escrever. Eu vou até deixar o site assim como tá para vocês verem ele limpando e colocar. Então, vou dar um debug. Ó, limpou, colocou 10, pegou o valor e agora ele deve printar pra gente lá no nosso log message, beleza? Terminou aqui, vamos ver o output. Valor em dólares 10, valor em reais convertido 57,90. Beleza? Beleza então, pessoal. Então vamos só recapitular um pouco. Hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre atividades UI, que é ele fazendo interações ali com o navegador, ou ele pode utilizar também um aplicativo desktop. A gente pode fazer cliques, typing to, get text, selecionar itens e muito mais, tá? Eu não mostrei todas as atividades aqui para vocês. Era para vocês entenderem mais ou menos o que é uma atividade UI e como utilizar elas, beleza? Mostramos aqui também algumas propriedades importantes, como wait for page load ou o input mode que a gente utiliza também, tá? E tudo isso a gente vai complementando nas próximas aulas, falando de seletores, falando de Object Repository, etc. Beleza? Aqui a gente aprendeu mais das atividades do moderno, mas a gente tem as atividades do clássico também em relação ao UI, tá? A gente vai falar disso um pouquinho na próxima aula também. Então, espero vocês nessa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.